Meu querido. Estou começando uma live aqui com meu amigo Fernando Félix. Ele é um grande estudioso, para quem não sabe, ele é um grande estudioso de filosofia. Para mim, ele é um grande mestre em filosofia, também é professor, ministra aulas. E o que acontece, Fernando? Eu queria que o senhor me explicasse. Boa noite, claro, desculpa a falta de educação. E eu queria que o senhor me explicasse, se apresentasse também, se o senhor quiser, e o senhor me explicasse o que é a metafísica. Por que eu estou perguntando o que é metafísica? Porque tem um grupo de cristãos aí dizendo que Deus, ele decreta pecados de tudo que acontece no cosmos, cada ação do homem, tudo que acontece é decretado por Deus. Se eu pecar, foi porque Deus decretou que eu pecasse. E Deus tem duas vontades, uma oposta à outra. Na vontade, eles ensinam o quê? A vontade revelada, que é a Bíblia, revela lá que Deus não quer que eu peque. E a vontade oculta de Deus, Deus ele quer sim que eu peque e inclusive decretou que eu pecasse. E se Deus decretou que eu pecasse, então eu vou pecar de forma irresistível, porque eu não posso ir contra a vontade de Deus. E eles usam a metafísica. Ele diz que isso é um sistema metafísico. Então eu queria que você explicasse para a gente o que é a metafísica, que ela realmente ensina isso. Tá. Boa noite. Então, como o Edu falou, né, eu sou professor de geografia, né, sou um curioso da filosofia, porque a filosofia vem do grego, né, vem de philos mais sofia, amante do saber, né, amante da sabedoria. E é o que eu sou, né, eu sou um amante da sabedoria. Não sou formado na filosofia, mas como um amante também do helenismo, né, que é a filosofia grega antiga, eu busco conhecimento, a sabedoria, não por meio de diplomas, mas lendo bastante, por conta própria, né, me arriscando, e, e também, né, por curiosidade para quem quer saber, eu sou padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, né, e aí o Edu me convidou para eu falar sobre metafísica, já que tem, né, um grupo de cristãos, né, creio eu que são calvinistas, que ficam usando, né, da metafísica para dizer que é um sistema. Então, assim, primeiro, né, para desmontar o calvinismo, a metafísica, ela estuda o ser. Quem conhece a obra de Santo Agostinho, por exemplo, o livro de Santo Agostinho, que eu li com 13 para 14 anos de idade, eu li o De Vera Religione, A Verdadeira Religião. Santo Agostinho, nesse livro, ele fala da origem do mal, do pecado, e diz que Deus criou tudo, menos o pecado. O pecado Deus não criou. Então, o pecado é... O que é o pecado para Agostinho? O pecado é a ausência do bem. Porque tudo que Deus criou é bom. Tudo reflete o bem. O pecado, para Agostinho, é a nectia, o não ser. Não ser. Então, se os calvinistas ficam falando do pecado, que Deus criou o pecado e tal, eles já entram em contradição. Por quê? Porque a metafísica estuda o ser, e o pecado, na visão do próprio Agostinho, é o não ser. Porque Deus não criou o pecado, Deus não é o autor do pecado. Então, quando o homem peca, ele está se autoanulando, é o não ser, né? É o não ser. Então ele se rebaixa, ele deixa de ser um homem, ele deixa de ser a imagem de Deus. A imagem de Deus ele não deixa de ser, mas ele vai ficando cada vez menos semelhante, né? Ele tem uma semelhança cada vez menor com Deus, à medida que ele vai pecando. Então o homem não, a essência do homem vai continuar boa, mesmo que ele peque, porque o homem foi criado por Deus e o pecado não, né? Então vamos lá na metafísica, né? A metafísica é a ciência, ou melhor, Aristóteles ele define metafísica
como a ciência das coisas primeiras, né? Então, quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um filósofo, ele foi discípulo de Platão, depois ele fundou o Liceu, em contraposição à Academia de Platão, que foi dirigida depois da morte de Platão pelo sobrinho, o primo de Platão, Espeusipo. E Aristóteles ele discordava em alguns pontos de Platão, né? Enquanto Platão estava no mundo das ideias, dizendo que esse mundo aqui é um mundo de cópia, não é um mundo verdadeiro, para Aristóteles, ele meio que pegou um pouco de Platão e meio que reformou Platão, falando que existe sim as formas, né? O que Platão chama de ideia, Aristóteles chama de forma, e existe a matéria. Então, a matéria recebe a sua forma, né? Então, ou seja, nós somos matéria, mas se eu tenho humanidade, é que existe alguma coisa de essência que me torna homem e que torna você homem, que é a humanidade, que é a forma, que para Aristóteles é a forma. Então, a forma é que dá a matéria a consistência do que ela é, o ser, né? A matéria recebe o ser da forma. Então, quando você olha um cachorro, o cachorro tem matéria, mas o cachorro recebe uma forma. E essa forma, essa essência que faz ele ser o cachorro, né? É como se fosse a cachorridade dele, né? Que é isso que faz que um cachorro seja cachorro. Então, a princípio, Aristóteles disse que a metafísica é a ciência das coisas primeiras. E aí ele vai dizer assim, existem três ciências. Existe a matemática, existe a física é a natureza, e existe a teologia. E ele falou assim, se existe substâncias imateriais, ou seja, que não tem matéria, então nós devemos estudar teologia, que a teologia está ligada a Deus e também às outras coisas eternas, segundo Aristóteles. Então, ou seja, a metafísica ela vai estudar as substâncias que são imateriais, E ele diz assim, se não houvesse substâncias imateriais, a física, né? A física, como nós conhecemos até no ensino médio e tal, a física seria a ciência primeira. E aí, mas depois Aristóteles vai dizer que a metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Ou seja, existe uma essência em cada coisa. Então ele fala assim, todas as ciências, todas elas, independente de qual seja essa ciência, elas estudam o ser. Então você vai para a biologia, ela estuda o ser. A química estuda o ser. A física estuda o ser de alguma forma. Então, ou seja, tudo nesse mundo aqui, o Aristóteles chama de móvel, de coisas móveis, de coisas que se movem. Na filosofia aristotélica, quando se fala em imóvel ou que é movido, para Aristóteles e também para Tomás de Aquino, o que é movido é aquilo que sofre transformação. Por exemplo, hoje eu sou um homem adulto, mas há 30, 40 anos eu era criança. Né? Se eu viver mais 40 anos, eu vou ser um idoso. Então, ou seja, eu estou em mudança. Essa mudança para Aristóteles é uma mobilidade. Eu estou me movendo. Né? Então, para Aristóteles, a transformação é movimento. Só Deus é imóvel. Quando ele fala que Deus é imóvel, é que Deus não se transforma, ele é imutável. Então, para Aristóteles, a ciência primeira, ela estuda aquelas coisas que são imóveis, aquelas coisas que não se transformam. Então, ele vai estudar, primeiramente, a Deus. Né? Então, primeiramente, quando ele fala da metafísica, ele vai falar da teologia. E depois ele vai falar do ser, né? A ontologia, o estudo do ser enquanto tal. Então, da essência das coisas. Então, Aristóteles queria fazer uma enciclopédia de ciências, que toda ciência deveria ter uma ciência própria, que é
essa ciência que é a metafísica. Então, a metafísica seria a ciência de todas as ciências, porque em maior grau ou menor grau, todas as ciências estudam o ser. Isso é Entendi, a definição básica. entendi. E Aristóteles, ele era determinista para ele incluir o determinismo na metafísica? Então, quem fala assim em determinismo dentro da metafísica está mentindo, né? Porque a metafísica ela só estuda o ser, né? A metafísica ela não está interessada nas ações, nos acidentes. Porque, por Aristóteles, por exemplo, se eu estou andando, se eu estou dormindo, se eu tenho vontade ou não tenho vontade, não diz respeito à ontologia, porque isso não é a minha essência, né? Os meus atos, né? Os meus atos não são a essência. Então, são acidentes. Por exemplo, eu estou queimado do sol. Isso é um acidente. Mas se eu deixar de tomar sol e ficar branco, eu vou deixar de ser homem? Não. Eu tenho duas mãos, mas se amanhã eu sofrer um acidente e eu perder um braço, eu vou deixar de ser homem? Não, a essência continua lá. Então, a cor dos meus olhos, a minha barba, se eu raspo ela, se eu deixo a barba crescer, tudo isso é acidente. As minhas ações também são acidentes, porque, na verdade, a metafísica vai trabalhar a substância do ser, aquilo que ele é, e não a ação do indivíduo. Então, quem fala que a metafísica fala de determinismo está mentindo, né? Aí a pessoa está sendo desonesta, né? Porque nem Platão, nem Aristóteles acreditavam nisso, porque quando Aristóteles fala de ontologia, ele quer estudar a substância, né? E se Aristóteles fosse determinista, Tomás de Aquino não teria trabalhado em cima dele, uma vez que Tomás de Aquino, nas questões disputadas, ele fala do livre-arbítrio, né? Ele trabalha o livre-arbítrio. Então não tem como Aristóteles ser determinista. Quer dizer, aí é querer falsificar, é querer falsear mesmo a metafísica. É ser desonesto no nível hard, é mentir na cara dura. Entendi. E existe um cidadão aí, que eu não vou citar o nome dele, ele é chamado de o mago da metafísica, né? É o que fala, ele é um determinista assim bem ferrenho. E ele diz assim, ele fala que Deus é como se fosse um escritor de novela. E a Uhum. história é o que acontece no mundo. Deus ele decreta cada ação, Deus decreta cada ação, mas o culpado não é Deus. É você que cometeu a ação que Deus decretou. Então ele compara isso como um escritor de novela. Por exemplo, as novelas que acontecem. Né? O cara escreve o enredo da novela, o personagem pratica o que o autor escreveu, mas o culpado não é o autor da novela, é o personagem. Então ele faz esse tipo de analogia, né? E usa a metafísica para corroborar esse tipo de pensamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, né, eu acho que a Globo devia, em primeiro lugar, a Globo deveria contratar esse Deus, né? Em primeiro lugar, eu acho isso, né? Porque, assim, eu quando era jovem assistia as novelas da Globo, né? Mas depois perdeu a graça, porque, assim, mudam os atores, muda o nome da novela, mas o enredo das 9 é sempre o mesmo, o enredo das 7 é aquela comédia pastelona, novela das 6 às vezes é meio espírita, às vezes é meio histórica. Então, né, contrata Deus para fazer essas novelas que está precisando, né? A Globo está precisando dar um passo em primeiro lugar. É, então, assim, você colocou bem, né? Mago da metafísica. É mago mesmo, né? Porque os magos, eles são mentirosos, né? Dizem que têm poderes e tal. Então, é um mago mesmo. Ele não é um realista, né? Porque a filosofia metafísica, ela é realista. Ela trabalha com a realidade. Então ele é um mago mesmo. É tipo mestre dos magos. Então, num debate, acho que seria igual o mestre dos magos. Ele sumiria, né? Porque, assim, eu consultei desde ontem
dicionário de filosofia, o Abaniano, né, que é o Nicolau Abaniano, que tem 2.000 páginas. Consultei o vocabulário técnico da filosofia de André Lalande e eu não vi nada que a metafísica trate de determinismo, né? A metafísica, como eu disse, ela trata primeiro da teologia, isso no pensamento aristotélico. Platão, na República, vai dizer assim que a música, a geometria, a matemática, elas têm algo em comum, mas para isso seria bom você descobrir um princípio que une todas essas ciências e mostre o que a música, a matemática, a geometria têm em comum. Então, ou seja, a preocupação de Platão era uma ciência que unificasse todas as outras. Isso ele disse na República. Agora, Aristóteles ele fala assim que a metafísica trata das coisas primeiras. Então, ou seja, ela tem por objeto as coisas primeiras que ele supõe existirem coisas imateriais que são eternas juntamente com Deus. Esse é então, ou seja, se existe Deus, então qual é a ciência maior? Estudar Deus. Aí depois Aristóteles vai dizer que a ontologia, a metafísica estuda o ser. Então, assim, eu não vejo no argumento desse sujeito, né, que faz de Deus um noveleiro, sinal que assistiu novela, né? Isso é um sinal que, né, como cristão calvinista, ele não deveria assistir novela. Então ele assiste novela, né? Não deveria, né? Ele já se queimou aí dizendo que Deus é um noveleiro. É, é. E assim, né? Se ele fala em predeterminismo, em pecado, ele já sai da metafísica, porque assim, Agostinho mesmo diz no livro De Vera Religione, a verdadeira religião, que o pecado é o não ser. É como você trabalhar na física. Para a física não existe frio, existe ausência de calor. O frio na física não existe. Por exemplo, não existe escuridão, existe ausência de luz. Isso é física. Então, ou seja, o pecado não tem substância. Ele não tem uma substância. Quando a pessoa faz mal para alguém, ela tá tendo ausência de bem. Ausência de bem. Então, se a pessoa a mata, ela está tendo ausência de bem. Porque só existe o bem. Se só existe o bem, o pecado é a negação do bem. Ele não existe. Ele não tem substância própria. Então, onde isso é metafísica? Se a metafísica estuda o ser. E o pecado é o não ser. Onde é que entra o pecado na metafísica que eu não sei? É verdade. Né? Que metafísica... Então, eu gostaria de perguntar para esse senhor, né, que metafísica estranha, esquisita, maluca é essa? Onde ele foi descobrir isso? Né? Onde ele foi descobrir isso? Ele toma bebida alcoólica, ele usa drogas. Sim, Deus decretou não é pecado, né? O que acontece? A patrística, ela trabalhou muito com a filosofia platônica, né? Eles trabalham muito com Platão. Já Tomás de Aquino, ele trabalhou mais com Aristóteles, né? Você me corrija se eu estiver errado. Foi com Aristóteles. Aristóteles, ele fundamentou a metafísica. Ele foi um dos que idealizou a metafísica, né? E se Tomás de Aquino trabalhava com Aristóteles, Agostinho, ele ensinou algum tipo de determinismo. Agostinho disse que o homem não tem livre-arbítrio? Agostinho não, perdão, Tomás de Aquino. Não, Tomás de Aquino, inclusive, ele criticou Agostinho, né? Tem um livro eu não li esse livro, mas tem um livro do medievalista e também tomista Etienne Gilson. Etienne Gilson, ele foi um especialista em Tomás de Aquino. Ele escreveu um livro, Porque Santo Tomás criticou Santo Agostinho. Então, Santo Tomás, ele discorda de Agostinho. Na verdade, a escola rival de Santo Tomás de Aquino e da ordem dele, que era a Ordem dos Pregadores, mais conhecida como Ordem Dominicana, a ordem que era, digamos, adversária era a Ordem Franciscana. Os franciscanos, eles eram agostinianos, né? Eles eram agostinianos. Tanto é que Duns Scotus, ele até
trabalha também com Aristóteles, mas ele ainda tem um pezinho bem forte no agostinianismo, Boaventura também, e depois os nominalistas, que eu falei para você, né, da Baixa Idade Média, que você vai pegar o Ockham, porque o Agostinho ele tem uma falha quando ele vai escrever o livro De Magistro, que é uma conversa que ele tem com o filho dele, Adeodato, né? Adeodato ele morreu com 15 anos de idade, e Agostinho diz assim que ninguém ensina ninguém, né? Na verdade, as palavras são enganosas. Então ele faz uma série de artifícios, né? Por exemplo, se você está me entendendo na minha fala, não é porque eu estou me explicando. É o Cristo interior que está em você que está fazendo você entender. Porque para Agostinho, as pessoas podem pegar as palavras usadas por sentido, porque as palavras elas não conseguem, às vezes, traduzir o teu pensamento. Né? Você está pensando uma coisa, mas como é que eu vou falar isso? Você não consegue. Então, para Agostinho, a palavra é uma coisa, né? A linguagem é uma coisa falha. Então, nenhum professor do mundo é capaz de ensinar qualquer coisa a alguém. Então, Agostinho, nesse momento, ele destrói a epistemologia, que é o conhecimento. E daí Agostinho vai influenciar, por exemplo, Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, que ele nega a essência. Por exemplo, você é um homem? Não. Ockham vai dizer assim, eu não sei se o Edu é um homem, mas por convenção, como ele se parece com aquele outro homem, eu vou chamar ele de homem. Mas a gente não sabe qual é a essência dele. Então, para Ockham, que é um nominalista, não existe essência. Então, existe indivíduo. Por quê? Então, tipo assim, para Ockham, o conhecimento humano não serve para nada. A gente não é capaz de conhecer. A gente só conhece por iluminação. E essa iluminação, e aí entra Agostinho, vem direto por Deus. Né? Então, você sacrifica a razão para ser iluminado por Deus. Essa é a tese agostiniana e depois também a tese de Guilherme de Ockham, que é a iluminação. E aí, por exemplo, um calvinista pode dizer que só o calvinista é iluminado, só ele é inspirado, só ele entende a Bíblia, porque a iluminação é direta. Então você não precisa estudar, né? Então você conhece as escrituras porque você é um eleito. Agora, se você não é, com certeza você já pegou a argumentação desse tipo, né? Ah, você não tem o Espírito Santo. Ah, você fica com esses livros aí de patrística, livro não sei o quê. Isso não adianta nada. Você não tem o Espírito Santo. Você precisa, né? Você precisa se abrir e quem sabe Deus te ilumina. Se você é um escolhido, você vai entender as escrituras, né? Então, isso é um princípio infeliz de Agostinho, né? Que vigorou, infelizmente vigorou com esse livro De Magistro, né? Do mestre, que ele fala do mestre interior. Mas como eu tinha falado anteriormente, Tomás de Aquino ele critica Agostinho. E eu vou dizer que criticar Agostinho no século XIII, isso foi um ato de grande coragem, porque Agostinho era um semideus, né? Então foi um ato de grande coragem por parte de Tomás de Aquino, ele se expôs, né? Tanto é que ele também foi, a princípio, ele foi condenado como herege, Tomás de Aquino, né? Ele foi proibido de ensinar e tal, deu uma repercussão, aí depois viram que realmente a teologia dele era segura. Né? Entendi. Então, a metafísica, de maneira nenhuma, ela vai abordar um tipo de determinismo, um tipo de dois pensamentos distintos de Deus. Que Deus pensa uma coisa, mas Deus manda uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Então, de maneira nenhuma, a metafísica vai ensinar isso. Então, o que acontece, né? Só para você entender, no século XIX, teve um pensador chamado Auguste Comte. E ele dizia que havia 3 fases na humanidade. Fase teológica, fase metafísica e fase positiva. Então, a fase teológica é o mito ou a religião, depois a metafísica é a filosofia, e por final, o espírito positivo, o positivismo, é a ciência. A ciência vai explicar tudo. Então, foi uma evolução da humanidade. Primeiro, a humanidade começou que nem uma criança que acredita em Papai Noel, segundo o pensamento do Comte,
depois evoluiu um pouquinho e começou a filosofia que ele chama de metafísica, que são especulações inúteis. E por fim é o espírito positivo, que a gente não precisa mais da metafísica, a ciência vai resolver tudo, né? E aí, né, veio depois, no século XX, veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que a ciência não resolveu nada. Bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e a ciência não resolveu nada, porque ciência sem ética não serve para nada. Mas, então, aí as pessoas entendem metafísica hoje, né, o senso comum, os neo-ateus todinho, por exemplo, eles entendem metafísica como tudo aquilo que contradiz a ciência, ou tudo aquilo que eles não podem provar empiricamente, para eles é metafísica. Então, assim, no caso desse cidadão, se ele se apresentar para um neo-ateu todinho, ele vai dizer que aquilo é metafísica, mas não é. A metafísica, segundo o conceito de Platão na República e depois de Aristóteles, é o estudo das coisas primeiras, ou seja, é querer unificar a ciência. Então, ou seja, a metafísica, em primeiro lugar, é a ciência das ciências. Então, ou seja, como a metafísica estuda o ser, então ela vai querer estudar o ser, né? O ser enquanto tal, enquanto ele é, a substância do ser. Então, ou seja, toda a ciência vai estudar o ser. Então você vai ter a física, você vai ter a química, você vai ter a matemática, né? Você vai ter várias ciências, você vai ter a própria filosofia, mas todas essas ciências elas vão estudar o ser. Então, só que Aristóteles ele queria encontrar é, os primeiros princípios, as primeiras causas para que todas as ciências pudessem beber nessa ciência primeira, que é a metafísica, que vai estudar o ser. Inclusive, depois de Aristóteles, você, o Leibniz, que foi um filósofo a princípio protestante, ele vai falar da metafísica que também estuda o ser. Francis Bacon, que foi o cara que deu as bases, né, para a ciência empírica no novo Organon, o Francis Bacon também vai falar que a metafísica é importante porque ela estuda o ser, né? Depois teve uma negação da metafísica, com Nietzsche, né? Nietzsche negou a metafísica, depois os neopositivistas, mas assim, em termos claros de qualquer dicionário de filosofia, a metafísica ela vai estudar o ser, né? O ser. Então ela não vai falar de atos humanos. Por exemplo, se eu fui predeterminado ou se eu não fui predeterminado a fazer tal coisa. Porque se eu fui predeterminado a fazer tal coisa ou não, isso já não é o ser, é um acidente, né? Por exemplo, eu caí da bicicleta, é uma ação. Essa ação não é a minha substância, porque o Fernando caindo, ou o Fernando em pé, ou o Fernando dormindo, ele continua sendo humano. A essência dele é a humanidade. Essa é a substância dele. Se o Fernando peca ou faz boa obra, se ele tem fé ou se ele é ateu, ele continua ser. Ele tem uma substância que faz com que ele seja o que ele é, um ser humano, né? E essa essência da humanidade é que ele compartilha com os outros homens, né? Essa essência, essa forma é que a matéria que nós temos, ela recebe a forma, né? Essa ideia que nos transforma em homens. Então, ou seja, se eu sou homem, é que eu tenho uma essência que eu compartilho contigo e com as pessoas que estão assistindo a essa live ou que vão assistir depois de gravar essa live. Então, ou Entendi. seja, a metafísica, ela não. Porque esse cidadão que fala que isso é metafísica, ele está mentindo, na cara dura. Porque por exemplo, se ele fala, eu sou predeterminado a pecar, determinismo. Isso trata de ações. Você concorda que isso é uma ação? Eu pecar ou eu não pecar, ou eu agir contra a minha vontade, ou eu agir de própria vontade, é uma ação? Eu Porque acredito que eu sim. agindo, eu comendo ou eu não comendo, são É uma ações. ação.
E essa ação não é da minha substância, não faz parte do meu ser. Não faz parte. É um acidente. É um acidente. Por exemplo, eu estou com essa camisa. Se eu tirar essa camisa, eu vou continuar sendo humano. Porque eu colocar a camisa ou tirar a camisa é uma ação. E essa ação não faz parte de mim. Não é da minha essência. É um acidente. E a metafísica ela não trabalha isso. O que esse cidadão está falando de ação, sejam pré-determinadas ou sejam do livre-arbítrio, essas ações não fazem parte do estudo de metafísica. A ação é acidente. É um acidente. Pode, pode acontecer como não pode acontecer. É um acidente, não Entendi, faz parte. Então ele tá, entendi. quando ele diz que é metafísico, ele está totalmente fora. É bola fora do gol. É escanteio. Entendi. Então, esse conceito de achar que esse conceito de metafísica é deturpado, então partiu de ateus? Sim, então, porque os ateuzinhos, por exemplo, eles são cientificistas, né? Então, para um ateu, tipo assim, prova que Deus existe, você tem que provar que Deus existe. Mas assim, a única prova que você pode provar que Deus existe é por meio da filosofia, nunca é por meio da ciência. Por exemplo, eu discuti com um ex-aluno meu que é ateu, e eu falei para ele, você gosta de matemática? Eu adoro matemática. Falei assim, o 7 existe, o número 7? Não, o 7 existe. Eu falei, não, não existe. O 7 é um conceito abstrato. Você nunca vai ver o 7. Você vai ver uma. Você pode ver isso aqui, ó. Você pode ver isso aqui, né? Ó, isso. Mas aqui tem, se eu contar, tem 7. Tem 7 livros. Mas o número 7 é um conceito abstrato. Não existe. Então, a matemática materialmente falando, ela não existe. A matemática é inexistente. Não existe matemática. O que existem são conceitos abstratos que estão aqui na mente. É a mente que produz esses conceitos de abstrações. Então, nesse sentido, Deus também não existe, porque Deus é imaterial. Deus não pode ser captado. Deus não pode ser captado pela matéria, pela ciência. Porque se Deus pudesse ser captado pela ciência, ele ia ser material. E sendo Deus material, ele seria limitado. Ele seria limitado pela matéria. E Deus não pode ser limitado, porque quem é limitado é finito. Então, nesse sentido, Deus é imaterial, é igual a matemática. É um conceito abstrato. É um conceito abstrato, né? Não Entendi. existe. Então os ateuzinhos, né? Os ateuzinhos chamam de metafísica, tipo, eles acham que os ateuzinhos todinhos do Facebook, né? Eles acham que chamar alguém de metafísico é ofensa, né? Aí o cara acha um nome metafísica bonito, eu vou falar que eu sou metafísico. Tá, mas como eu disse, segundo Aristóteles, a metafísica ela quer estudar coisas além da física, porque Aristóteles escreveu sobre a física, né, sobre a natureza. Só que ele falou, a física é muito boa, é excelente para você aprender sobre a natureza e tal, mas existe algo além da física, né? Existe algo além. Mas assim, o nome metafísica não foi Aristóteles que deu, porque Aristóteles ele morreu no século IV antes de Cristo. Ele morreu em 321. Aí no século I a.C., teve um discípulo de Aristóteles, né? Que a filosofia aristotélica continuou vivendo durante séculos. Andrônico de Rhodes pegou os livros dele e fez um catálogo. Isso aqui é física, isso aqui é física. Não, Aristóteles está tratando de Deus e de outras coisas. Vou colocar aqui, metafísica, depois da física, depois da natureza. Então, porque Aristóteles queria criar uma ciência na qual as ciências naturais podiam se espelhar, que é essa ciência das coisas primeiras, né? Então, como é que você vai estudar o ser? Então, quando você estuda o ser, você está indo além da natureza. Tipo, existe um ser
existe um ser imóvel? Quer dizer, existe um ser que não se transforma? Existe. Quem é? Deus. Porque senão a gente vai para uma regressão infinita. Então tem que ter um primeiro motor. Aí o ateu fala, mas quem criou Deus? Cara, se ele é primeiro, ninguém criou. É primeiro. É tipo, tu tá numa fila. Quem é o primeiro? Sou eu. Aí antes de você, quem tinha aqui? Ninguém. Entendi. É primeiro, né? Eu não sei o que essa gente tem na cabeça que não entende o que é primeiro. Né? Primeiro. Não existe zereiro, né? Zereiro não existe, existe primeiro. Antes do primeiro Entendi. não existe nada. Então, a metafísica seria além da física, além da natureza, além de tudo isso, né? Seria algo além da Isso. nossa compreensão, mais ou menos uma coisa tipo assim, né? Não, não. Para Aristóteles e Tomás de Aquino, não. Não é além da razão. Aristóteles e Tomás de Aquino, eles acreditam que a natureza humana, que o ser humano consegue provar a existência de Deus pela própria natureza, raciocinando, né? Quem desconfiava da razão humana era Agostinho, né? Lutero, Calvino, eles desconfiavam da capacidade intelectiva, né? Tomás de Aquino, como bom aristotélico que ele era, ele confiava na capacidade de nós. Então, assim, a metafísica, ela é depois da natureza, ou seja, não é que ela é algo que está acima da razão. É depois da natureza, porque você estudou a natureza, agora eu quero estudar o que gerou essa natureza, né? Por que o mundo existe? O mundo é eterno? Por que existe? Por que existem coisas ao invés de nada? Então são perguntas da metafísica, né? Por que existe o ser? O que é o não ser? O não ser existe? Então são essas questões, né? Então a metafísica, porque você já estudou a natureza. Então eu quero estudar agora quem criou essa natureza. Entendi. Por isso é a E onde, metafísica. onde entra o livre-arbítrio na metafísica? Tá, então, é como eu falei, a metafísica não vai trabalhar a questão do livre-arbítrio. Na verdade, assim, o Domingos está aqui, ele quer falar, né? Eu posso deixar colocar o Domingos para Que é? falar? Pode, Não, pode. Vou falar. é. Mas que é essa Não, porque o maluquice? Domingos estava aí fazendo caras e bocas, não quer falar. Aristóteles não trata da metafísica, porque Aristóteles não trata do livre-arbítrio na metafísica, porque Aristóteles não trabalha com fenômenos particulares ou acidentais, o que os gregos consideravam como acidental, que é o oposto ao universal ou essencial, os gregos consideravam que não era ciência. Não era conhecimento, Tá. era doxa, era opinião. Então, Por isso, Aristóteles não tratará de assuntos volitivos. Porém, por isso existe o neotomismo, ou neo-aristotelismo. Porque quando você concebe uma união das ações humanas através de uma entidade conceitual que é o arbítrio, Aristóteles não o tenha colocado no então metafísica. na metafísica ele não pôs, mas o Aristóteles ele acreditava no livre-arbítrio porque ele escreveu 2 livros de ética, tá? Então, a ética é o que um cidadão deve fazer, de acordo com a sua consciência. Então, Aristóteles escreveu 2 livros de ética, que é Ética a Nicômaco, seu filho, Nicômaco, e ele escreveu Ética a Eudemo. Então, se Aristóteles negasse o livre-arbítrio, por que ele ia escrever um livro para o filho dele falando da ética, de como ele deveria se portar como um cidadão na Grécia Antiga? Ele aceitava o livre-arbítrio, mas ele aceitava o livre-arbítrio como uma doxa, uma opinião autorizada e comum. Mas ele não colocava dentro, como o Fernando falou, ele não podia, como um grego, situar o problema dentro da metafísica. Que para ele tudo que provinha das entidades particulares não era objeto do estudo. Então, o que o Domingos está falando é da questão que os gregos trabalhavam, né, o universal, a essência, como eu falei para você, Exato. né? A essência. Então, eles trabalhavam Eles a essência. desprezavam então, os por aspectos. exemplo, que nem por exemplo, eu vou fazer jejum ou não vou fazer jejum? Quer dizer, é uma escolha que eu tenho entre fazer jejum e não fazer jejum. Isso é um acidente. Exatamente. É um acidente.
Isso não tem nada... particularidade. É um acidente ou um particular. Então, assim, o Aristóteles não vai trabalhar com isso, né? Ele não vai negar, mas ele não faz parte. Mas assim, na metafísica ele não trabalha, mas como eu falei, ele escreveu 2 livros de ética. Então, assim, ele acreditava no livre-arbítrio. Agora, para nós hoje, para quem é neo-aristotélico ou quem é neotomista, como Maritain, o livre-arbítrio, como um conceito unificador, ele entra dentro da metafísica. Então, Tomás de Aquino e também os neotomistas, como o Jacques Maritain, tem outros neotomistas que eu não me lembro agora, tem até no Brasil também teve neotomista, eles trabalham com livre-arbítrio. Então, na verdade, foi da época de Aristóteles que não trabalhavam, porque os gregos da antiguidade eles repugnavam trabalhar com particular, né? Então, tudo que eles trabalhavam era o macro, né? Era o grande, era, né, a essência de tudo, como Parmênides também trabalhou. Para eles, o particular era produto da experiência sensorial, do sensível, que os gregos depreciavam. E o conhecimento era produto do raciocínio, da especulação. Não, se bem que o Aristóteles trabalhou pela base da empíria, né? O Aristóteles se afastou o Aristóteles é chamado realista, mas ele não pode romper com todo esse peso cultural. Tá? E ele traz essa carga. Os gregos, eles preconizam sempre a razão, a especulação. Então, assim, para esse rapaz, jovem ou homem, não sei, que ele fala que de pré-determinismo, ele mente, né? Porque, como eu falei, a metafísica vai trabalhar o ser, né? Então, tipo assim, todos os atos humanos, as ações humanas, não cabem dentro da metafísica porque são acidentes, né? São particularidades. Por exemplo, tem pessoa que... vamos dar exemplo de vícios, né? De vícios. Tem pessoas que... Tem mulheres e homens que são viciados em sexo. Tem outras pessoas que são viciadas em jogos, em cassino. Tem gente que é viciado, em livros, né? Como o Domingos aqui falou e tal. Então, ou seja, essas inclinações das pessoas, para a metafísica, não importa. Né? Não importa, porque é um acidente daquela pessoa. Isso não tem nada a ver com a essência. Então, a metafísica quer estudar a essência da humanidade. Então, tipo assim, a metafísica não quer estudar o Edu. A metafísica não quer estudar o Domingos. A metafísica quer estudar toda a humanidade. Então, o que faz com que um homem seja homem? É ser obeso, que nem o Domingos é um pouco obeso? O que faz um homem ser homem? É ser magro? É ser calvo, porque eu tô com calvície? Não, tudo isso é acidente. Então, a metafísica não se importa. O que faz um homem não é ele ser magro ou ele ser gordo, não é ele ser careca ou ser cabeludo, não é ele ser imberbe ou ele ter barba, né? A metafísica está procurando o que é o ser de fato, a substância. O que faz com que o Edu seja um homem, e que o Domingo seja um homem, e que o Fernando seja um homem? Qual é a substância? Verdade, e é essa substância que Aristóteles vai trabalhar, né? Que é o ser. Hoje nós chamamos... E esse ser, para Aristóteles, que é a forma, é a humanidade. Hoje nós chamamos, eu fujo ao aristotelismo ortodoxo, embora a minha base seja aristotélica, mas eu aprecio sim as recombinações modernas. Hoje nós chamamos, dentro da metafísica, o estudo sobre Deus de teodiceia. Vem de Leibniz, que criou essa expressão. O Fernando já citou Leibniz. E chamamos, na verdade, teodiceia já havia sido cunhado por Cícero, mas Leibniz resgata o termo. E, principalmente, o estudo do ser enquanto tal, nós chamamos de ontologia. Sim, o próprio Leibniz também fala de ontologia e tal, mas, assim, o que esse rapaz fala, assim, é totalmente nonsense. Então, se ele se diz metafísico, ele está mentindo. Ele nunca leu nem sequer, ele foi lá no dicionário. E pessoal, acho que o Fernando ele caiu. É que eu fui pegar um livro aqui, né, de dicionário de filosofia no Kindle, e o Domingos também está lendo, né, tal. Aí eu
Porque, assim, esse sujeito, né, que diz que que é o mago da metafísica, né, o mago da metafísica, ele deve fazer alguma mágica para ser acreditado, né, que é um mago da metafísica. Então, só deixa eu pegar aqui no livro, pegar os conceitos aqui de metafísica. E assim, né, na verdade, a filosofia desse rapaz, Edu, é muito próxima do humanismo de Derrida, de D'Alembert e também do positivismo. Que, por exemplo, eu vou falar de um ateu. Esse ateu, ele era iluminista, alemão, mas viveu na França. Barão de Roubat. Se o Barão de Roubat encontrasse esse cara, ele ia adorar. Porque o Barão de Roubat, ele era mecanicista, ele achava que mesmo o homem, ele era uma coisa que era pré-determinada. Provavelmente o determinismo tem raízes na filosofia grega de Demócrito. Embora nós não possamos demonstrá-lo, é plausível que Demócrito, que era materialista mecanicista... Ixi, pessoal, ele caiu de novo. Ele caiu, deixa eu ver aqui. Pessoal, não consigo conectar ele. Ele caiu, né? Ele ia mostrar no dicionário lá, infelizmente a conexão está muito ruim, está caindo direto. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo, agradeço a vocês por compartilhar, por estar visualizando essa live. E eu queria agradecer ao amigo Fernando por compartilhar esse pensamento filosófico com a gente, né? Por compartilhar esse conhecimento, esse grande conhecimento da filosofia com a gente e mostrar para a gente o que realmente é a metafísica, o que realmente trata a metafísica. A metafísica, de maneira nenhuma, vai ensinar que Deus ele tem dois pensamentos, um oposto do outro. Né? A metafísica é totalmente diferente disso, como o próprio amigo Fernando tratou aqui nessa live. Então, espero que você tenha aprendido, tenha visto com atenção a live, visto com atenção as palavras do professor Fernando, que tem um vasto conhecimento em história, um vasto conhecimento em filosofia. E eu agradeço a todos que veem essa live, compartilhe essa live também, para pessoas que não têm, para pessoas que têm essa dúvida do que realmente é metafísica. Então você compartilha essa live, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, porque assim como eu tive dúvida, muitos outros também têm dúvida, né? Então, através dessa explicação, nosso professor possa esclarecer as nossas dúvidas. Amém? Graça e paz, pessoal.